Olá, gente, essa é a nossa revisão. Começamos a nossa revisão dos primeiros anos da Escola Estadual Santos Dumont. Então, para a primeira avaliação, então vamos lá. Os assuntos foram divididos esses, né? Grandezas físicas, primeira questão, calor, temperatura, propriedades da matéria, solubilidade, gráfico de solubilidade, experimento da primeira aula ou das aulas, né? Gráfico de misturas, fase de separação. A prova é objetiva de marcar e cada questão vale 0,6, totalizando 6 pontos a prova. Então, a primeira pergunta, vou fazer a revisão em cima de cada tema. As grandezas físicas, então quero avaliar a interação de vocês com os objetos do dia a dia. Vocês têm que associar as grandezas, unidades, né? Como essa latinha aqui, eu vejo que ela suporta um volume de sólido ou de líquido, né? Dependendo. Então ela tem um volume específico, então ela tem uma unidade de volume específica, que geralmente são unidades tridimensionais. A segunda questão, eu estou gravando um vídeo. Então, pessoal, essa é a nossa revisão para os primeiros anos, primeira prova de 2019 da Escola Estadual Santos Dumont. Então, vamos lá. Então, eu dividi assim os assuntos: grandezas físicas, calor, temperatura, propriedades de matéria, solubilidade. Então, eu vou fazer uma demonstração de cada um desses assuntos. Então, a prova é toda de marcado e objetivo. Cada questão vale 0,6. Vamos lá. Então, a primeira questão é sobre grandezas físicas. Vocês vão estar diante de situações reais do mundo real, em que vocês têm que englobar as grandezas físicas e suas unidades. Então, por exemplo, essa latinha, englobar o volume de um sólido aqui, ou um líquido, e dizer que esse volume é interpretado pela sua unidade, por exemplo, metros cúbicos, unidades tridimensionais, geralmente, litros, por exemplo. A segunda questão é sobre calor, e sabemos que o calor está estritamente relacionado à temperatura. E o fluxo natural do calor, né, é de maior temperatura da maior temperatura para menor temperatura. E vamos usar a analogia usando esse desenho aqui, né? Então, o herói, ele consegue colocar todo o calor, né? Como o calor fosse interpretado como essa energia, então o calor foi todo direcionado para o punho do herói. Então, quer dizer que onde ele focaliza a energia tem maior temperatura, e onde ele vai distribuir, onde ele vai deixar concentrada essa energia é no punho, é de menor temperatura. Então, o calor flui dessa região para o punho, por exemplo, assim. Então, são situações que você vai interpretar o calor, a migração de energia. A terceira questão de cálculo, então eu dou duas escalas, a escala A e a escala B, encontrar a relação entre as escalas e achar valores de A e de B. Então vamos lá. Então interpretamos A como sendo 100 menos 1 e interpretamos B como sendo 200 e menos 5. Então você faz A menos 1 dividido por quem? Por 100 menos 1. E na segunda escala, B menos 5 dividido por 200 menos 5. Então você faz a parte algébrica, menos com menos mais, menos com menos mais, menos com menos mais, menos com menos mais. Então vai ficar A mais 1 dividido por 100 mais 1. 100 mais 1, 101. B menos com menos mais, B mais 5. 200 mais 5, 205. Então essa é a expressão abaixo, né, que relaciona as duas escalas. Então se pergunta qual o valor de A se B é menos 5. Então se a gente voltar à escala, se B é menos 5, temos que A é menos 1. Se B é menos 5, A é menos 1. Pelo gráfico a gente enxerga essa relação, então não é necessário fazer cálculo nesse caso. Mas se A é igual a 1, qual o valor de B? A gente substitui A igual a 1, qual o valor de B? Então a gente coloca o 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 101. O 205 está aqui embaixo, vai passar multiplicando. Então vai ficar 2 sobre menos 1 vezes 205. Esse 5 está somando, vai passar subtraindo. E assim, né, a gente encontra o valor de B associado a A igual a 1. 2 dividido por 101 vezes 205 menos 5. Achamos o valor de B. Na questão 4, vocês vão avaliar sobre
as propriedades da matéria, como ponto de fusão, solubilidade, densidade, ponto de ebulição. Então, por exemplo, o álcool etílico, se a gente imaginar a nossa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, tendo ponto de fusão e ebulição, dá para saber qual é o estado de agregação do álcool etílico. Menos 114, então para mim ser sólido, eu preciso estar abaixo dessa temperatura. Por exemplo, menos 115. Para mim ser vapor, tem que estar acima de 78. Seria, por exemplo, 80. E para ser líquido, tem que estar entre essas duas temperaturas. A 25 graus Celsius, eu estou então no estado líquido. A questão 5 é sobre solubilidade, é uma propriedade física, que ela está estritamente ligada à solubilidade do gás refrigerante. Maior a temperatura, menor a solubilidade do gás, mais fácil o refrigerante vai perder o gás. A quantidade de oxigênio nos rios, maior a temperatura, menor a quantidade de oxigênio nos rios. Solubilidade da sacarose com a temperatura, sacarose é açúcar comercial. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade da sacarose no meio. A questão 6 é para avaliar gráficos que relacionam a temperatura e solubilidade de sais, usando como solvente 100 gramas de água. Então eu tenho o sal que é o Ki, o NaCl e o sulfato de lítio. Então quando aumenta a temperatura o Ki fica mais solúvel porque a reta vai subindo, isso interpreta que vai aumentando mais a sua solubilidade. E quando a temperatura vai aumentando, o NaCl quase não muda a sua solubilidade. E o sulfato de lítio diminui a sua solubilidade enquanto a temperatura aumenta. Vocês precisam entender esse gráfico para resolver a questão 6. A questão 7 são os experimentos de sala, principalmente os experimentos que envolvem a densidade e o calor. E é preciso saber que experimentos são usados para, além de um artifício da aerodinâmica na aula, estuda os conceitos envolvidos, que nesse caso o conceito de densidade e o conceito de calor. 8 é interpretar os gráficos de mistura. Então eu tenho aqui o gráfico de pressão e temperatura, que é um gráfico também de fases, e aqui é um gráfico de substância pura, ou de uma mistura, dependendo se tiver uma inclinação diferente nos seus patamares. Então o primeiro gráfico mostra o sólido, então eu tenho uma temperatura e uma pressão que eu tenho um estado sólido, que eu tenho um estado líquido, que é um estado vapor. Então, se eu mantenho a pressão constante, eu caminho desse jeito no gráfico, onde vai a seta do cursor do mouse. Então, a temperatura aumenta, eu posso passar do sólido para o líquido, porque aqui é uma região de mudança de fase. Aqui é uma região de mudança de fase do líquido para o vapor, e aqui é uma região de sólido para o vapor, e aqui é uma região que coexiste as três fases. Então, vocês precisam interpretar esse gráfico para responder a questão 8, assim como esse outro gráfico. Que aqui eu tenho o estado sólido, calor sensível, sólido, líquido, calor latente, líquido, calor sensível, líquido gasoso, calor latente e aqui o calor sensível. Então, os patamares líquido gás eu tenho o ponto de ebulição, ponto de fusão, e isso você vai aquecendo a substância em função do tempo. A questão 9 é mudanças de fases, ou, na verdade, são as fases e os componentes. Então, eu tenho areia, água e óleo. Então, eu tenho 3 componentes e 3 fases. Fases são regiões que possuem aparências constantes. Então, aqui tem uma aparência meio amarelada constante, meio transparente constante e cor de terra constante. A última questão é de separar. Então, como é que vamos separar essas 3 fases? Então, vamos usar, por exemplo, o funil de decantação, processo de separação, com o funil de filtração. Então, aqui eu vou conseguir reter a areia e vai passar o óleo e a água. Usando a piceta para tirar o excesso que tiver. O becker e o funil com um papel de filtro. Papel filtro. Então, depois para separar o óleo da água, eu uso um funil de decantação, funil de separação, em que eu abro a torneirinha, abro essa torneirinha aqui e vai descer toda a água e fica retido o óleo. Então eu consigo separar as 3 fases. Outras opções que
vocês vão ver outros tipos de separação, que é a destilação simples, que eu posso separar, por exemplo, água e sal de cozinha, ou a destilação fracionada, que eu posso, por exemplo, separar álcool d'água. A única diferença dos dois, né, dos equipamentos, é que você usa outro, como se fosse outro condensador aqui para aumentar a área de contato e facilitar a evaporação. Então, eu tenho aqui o aquecimento, onde eu tenho a mistura separada, a temperatura de controle, o vapor vai entrar no condensador, resfriar e vai ser coletado aqui. Aqui é a mesma coisa, a única diferença é que você vai ter mais uma área superficial para manter a troca. Então eu espero que vocês tenham entendido aí. Boa sorte na prova. Tchauzinho.